Oi, gente, tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. No vídeo eu falei de arquétipos, que a gente fala de símbolo, de animais, flores, mas é possível eu trabalhar o arquétipo de uma personalidade? É. E eu tô aqui para contar meu depoimento de de quatro personalidades. Primeiro é a Maura Albanese, né? Ela é filha da Dona Guiomar, do Perseverança, e ela faz um trabalho espetacular nesses assuntos espiritualistas, né, de consciência, reprogramação. Então, eu, porque ela foi a minha primeira conexão com esses temas, eu criei meu canal baseando nos conhecimentos que eu fui adquirindo com ela. Então, eu quis trabalhar nesse arquétipo. Então, eu quis conhecer a história dela, tá? Isso, o que eu vou falar, ela falou em um vídeo, tá? Então, assim, ela é uma pessoa que a parte sombra, ela muitas vezes ficou perdida, ela teve um aborto difícil de superar, depressão. Então, essa foi a parte sombra. E muitas vezes, mas algumas coisas, essa parte sombra impulsionou ela para o grande potencial dela hoje. Então, era a área dela na parte de educação física, ela falava assim, poxa, Dona Guiomar, quem conhece, quem foi no Perseverança, não tem explicação aquela energia. E ela falou assim, mas eu preciso conhecer mais, né? Então, ela conectou mente, corpo e espírito. E ela foi na parte da espiritualidade, mas na parte do desenvolvimento profissional. Peraí, eu tô no centro espírita, eu tô fazendo caridade, né? Tem as psicografias, tem todo o trabalho muito lindo para isso, mas eu também tenho que trabalhar, tem a parte material, como é que eu vou fazer tantas coisas? E ela trabalha no desenvolvimento humano, que também faz você tirar seu potencial também para sua carreira. Então, ela, para mim, é uma pessoa excelente para o equilíbrio de matéria e espírito. Então, quando eu vivenciei esse arquétipo dela, a minha sombra, eu tive uma gravidez difícil que seria gêmeos, mas um bebê não desenvolveu. Então eu tive que lidar com essa, porque eu sou gêmeos, então muito para algumas pessoas é fácil falar. Ah, mas pelo menos você tem um bebê, né? Mas eu sou gêmeos, eu sei o que é você ter um irmão gêmeos. E meu filho não poder ter, meu filho nasceu com macrocefalia, aí vem a deficiência, o autismo, outras dificuldades em lidar com tudo isso. Eu terminei meu trabalho temporário, e aí como é que eu vou fazer para retomar para a minha carreira com esse desafio todo? Então eu vivi essa sombra dessas questões da maternidade, né? Da perda, né? Do luto. Mas em contrapartida, qual foi a minha luz nela? Buscar os conhecimentos dela e aplicar na minha vida. O Ho'oponopono, principalmente crença limitante. Ela tem assim, então ela começou a me dar esse estalo. Então foi assim uma experiência incrível. Outro arquétipo que eu trabalhei, que é difícil, é Princesa Diana. Luz e sombra. Aqui eu tô falando do meu depoimento. A Princesa Diana, ela teve uma grande dificuldade de aceitação da família, né, do seu marido. E eu passei por algumas situações. Então, assim, se você engole, você é falsa. Se você fala para ter um ajuste, você tá com o demônio no corpo. Então eu comecei a ter depressão, ter muitos problemas com esse tipo de convivência. Então essa sombra dela foi a sombra que eu vivi. Então hoje, o que eu aprendi? A autopreservação. Ó, tentei A, tentei B, não deu certo. Eu não tenho ódio de ninguém. Vejo que é um conflito cultural, há um conflito cultural, criações diferentes, mas eu vou me preservar. Eu comecei a adoecer demais, demais, demais. Então eu me preservo. Eu respeito, mas não tenho contato, né? Então eu meio que me separei. Teve situações no casamento difíceis também lidar, que ela também já lidou, também tive que lidar com isso.
Mas foi um crescimento muito grande, porque eu tive que enfrentar muita coisa que eu não queria, que eu evitava, que me auto-sabotava para não enfrentar. E ela me conectou bastante com obras sociais. Então, a princesa Diana, enquanto estava numa era da AIDS, todo mundo, ai, beijar pega AIDS, ela ia lá no hospital e abraçava os aidéticos, né? Os africanos, o povo, o racismo, né? Ela não usava luva, como muita gente da realeza. Ela ia lá, abraçava, pegava no colo, né? Mina terrestre, ia lá, andava em campo minado. Gente, esse problema existe, olha aqui, né? Então, ela começou a me aproximar mais em projetos sociais. Então, eu comecei a participar mais de caminhadas, de conscientização de vários temas. Fiz uma pós-graduação em ABA, né? Sou terapeuta comportamental focada no autismo, sou voluntária em projeto social. Então, eu consegui viver, mas foi bem intenso. Foi uma das personalidades mais intensas em que eu trabalhei nesse arquétipo. E como a gente trabalha esses arquétipos? Estudando a vida deles. Tem que estudar para você se preparar para a sombra também. Outro arquétipo que eu trabalhei foi a Jacqueline Kennedy. Cara, foi assim. Ela teve que. Qual a sombra da Jacqueline Kennedy? Ela teve que viver pelas aparências muitas vezes. Então, ela teve problema, já perdeu o filho, as traições do Kennedy. Então, assim, ela, né, teve que lidar com uma rotina pesada. Não foi fácil a vida dela, ela teve que abrir mão de muitas coisas. Então, qual a dificuldade que eu tive? É meio que falar assim, poxa, eu tô vivendo para aparência. Eu comecei a me posicionar. Olha, essa situação tá assim, eu não gosto. Falar mesmo, não gosto. Mas eu comecei a ter situações que me fizessem a não viver por aparência. Então, essa é a catarse. Então, vai aparecer situações para você não viver por aparência. Há uma situação muito linda que eu acho da vida dela, que ela fazia várias ações beneficentes, né? Às vezes ela fazia uns jantares e as pessoas achavam que ela só comparecia, mas ela até arrumava a mesa ali. Né? Ela estava bem presente, botando a mão na massa mesmo. Ela foi da parte da área jornalística. Então eu comecei a estudar mais as questões. Eu estudo mais, principalmente, eu comecei a faculdade de serviço social. Então eu começo a estudar muitas questões históricas, a entender muito dessas coisas. E a Jack, minha amiga Jack, que me ajudou a engajar isso, não, a busca pela informação. Então, lembra, ela tem uma essência jornalística ali, né, de editora também, já escreve livro, mas a sede por buscar informações sobre política. Isso me deixou leis, sabe? Por que não está funcionando, sabe? Então eu comecei a ficar mais engajada em essas coisas políticas e comecei a me interessar a umas dicas no YouTube, no Facebook, como transparecer uma pessoa mais elegante gastando pouco. E eu comecei a pegar umas dicas muito legais. Uma coisa que aconteceu trabalhando nesse arquétipo foi muito interessante, porque eu tenho uma vida bem limitada financeiramente. E direto a minha mãe começou a ganhar várias roupas. Porque a minha mãe também, gente, ela é muito engajada em projeto social. Então ela faz doação de várias casas, né? E às vezes percebendo que às vezes quando ela, né, vem alguma roupa, ela, poxa, a Sandra tá precisando, ficaria legal na Sandra. Ela dá para mim. Porque uma coisa é fato, você também tem que aprender a fazer trabalho social dentro de casa, né? Não é só lá fora, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, começou a aparecer muita coisa, sabe? Às vezes uma colega minha assim, ô Sandra, olha, essa blusa aqui, eu comprei uma nova e eu não uso. E eu acho que ia ficar bem para você. Você quer? Claro, quero. Eu comecei a me vestir melhor, que as pessoas falaram assim, nossa, Sandra, você tá diferente, você tá, sabe? Antes você andava com a cabeça baixa, agora você tá mais assim para cima, se vestindo melhor. O que aconteceu? Isso, assim, pessoas do meu trabalho falaram isso também. Então, assim,
Aí eu preciso falar para vocês, funciona ou não funciona? E o outro arquétipo que eu trabalhei também, que é um grande desafio, gente, é o Ayrton Senna. A energia dele é tão forte, mas tão forte, que não dá para você captar tudo de uma vez. Esse arquétipo eu ainda estou trabalhando. Então, eu já vi alguns documentários do Senna, então, o que é muito interessante? Ele tinha dificuldade de correr em pista molhada. Quando tinha os treinos e chovia, muitos paravam ali, tá chovendo, vou parar. Ele continuava. Ele, o que ele fez? Ele acabou sendo uma referência em pista molhada. Ele não parava, ele continuava. Outra coisa importante, quando você vê nos documentários, é assim, ele teve que lidar com pessoas políticas importantes, com a parte do dinheiro. Então, assim, expor problemas, eu vou afetar uma ação na bolsa. Se eu expor publicamente uma empresa que não se preocupa com a segurança dos pilotos. Então, ele acabava falando algumas coisas que ninguém tinha coragem de falar. Eu vi uma parte do documentário que ele falava dos perigos, tipo assim, qual é a segurança que o piloto tem? Se acontece alguma coisa, na curva tal, tá acontecendo isso. E muitas vezes o pessoal, assim, às vezes balançava a cabeça, mas ninguém peitava com ele. E às vezes ele saía, se retirava, mas ele se posicionava. Então ele dava a cara para bater. E isso é muito triste, porque olhando o documentário você vê, muita gente concorda, mas muitas vezes quando ele argumentava alguma coisa, os próprios colegas de trabalho dele ficavam em silêncio. Então muitas vezes ele tinha que correr com um carro ruim. Tinha, sabe, parece até uma certa punição, assim. Então ele morreu numa fase muito favorável. Mas até chegar essa fase favorável, ele penou muito. Então, ele quis passar uma imagem levantando a bandeira brasileira naquele sentido assim, o Brasil não é só carnaval. O Brasil não é só samba no pé. A gente é muito mais do que isso. Tem um piloto aqui correndo por esse país. E obra social. Ele acreditava muito na parte de educação, de acesso, porque ele falava assim, quando as pessoas têm acesso à educação, elas são muito mais conscientes para tomar decisões. Isso afeta a política. Então, uma parte assim boa que eu senti muito forte na energia da Ayrton Senna foi essa questão assim de não se acomodar, sabe? De não se acomodar. Falar, não, peraí. Eu passei por uma situação com meu filho de negligência, a ANS não me ajudou, o hospital não me ajudou, o convênio não me ajudou. E eu tenho provas. Marquei uma mediação. Aí eu falei, não vou mexer, deixa pra lá. Aí eu falei, não, peraí. Quantas mães e pais deixaram pra lá? E aí eu tive que passar por isso. Falei, não, eu não quero que ninguém mais passe por isso. Fui lá na mediação de conflito. A empresa não apareceu. Mas descobri formas de fazer uma petição sem advogado. Até onde eu puder ir, eu vou, por justiça. É não aceitar negligência. Isso é muito forte no Ayrton Senna. Não aceitar negligência. Então eu comecei a ter coragem para me defender. Por mais que meu ambiente não fosse propício, por mais que o meu carro não fosse o melhor, pensa no Ayrton Senna. Por mais que meu carro não seja o melhor, eu não aceito negligência. Por mais que eu não tenha dinheiro para pagar um advogado, eu não aceito negligência. Então ele faz essa coisa, sabe? Vim de você. Você tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo da forma que vem, né, seu pescoço vai a prêmio. E ao mesmo tempo, então assim, ele vem para botar as cartas na mesa, mas de uma forma inteligente.
de uma forma sem descontrole. Controle emocional total, credibilidade total, argumentos plausíveis. E a parte social também me deixou mais engajada, principalmente na parte da educação, né? Eu comecei a observar meus filhos, não só a criá-los, mas a contemplá-los, a ver a essência deles, a querer entender melhor a personalidade deles, o que eles precisam, que eu preciso ajudá-los a buscar. Então, gente, tá aí. Embarque nessa aventura, se prepare para a luz e sombra, mas uma verdadeira expansão da consciência. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu já fui depois que eu trabalhei com esses arquétipos, tá bom? Boa sorte! Conta a sua experiência aqui também, vai?